Mais uma vez, estou alegre, estou feliz, porque é uma alegria muito grande estar no púlpito da casa de Deus para trazer a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, estou calmo demais, né? Vocês estão vendo? Porque pregar neste púlpito aqui, além de ser uma honra, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não pode ser qualquer coisa. E de antemão eu quero dizer para a igreja que, por causa do convite que o pastor me fez de pregar no texto mais fácil de 1 Samuel, eu fiz um trabalho detetivesco para poder trazer uma palavra hoje de acordo com o que Deus quer nos nossos corações. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Antes eu quero dizer também que eu não vou ler na NVI, porque como marido e esposa são uma só carne, eu tenho uma NVI que a igreja me deu por conta do meu aniversário, mas a minha esposa, que é uma só carne, se apropriou dela, então está lá, está comigo também. Eu tive que trazer outra, não faz isso não. Eu tive que trazer outra tradução. 1 Samuel 28, nós vamos ler o capítulo todo até o versículo 25. Diz assim o texto: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, eu estou com dificuldade de ler porque meu óculos quebrou ontem, eu botei uma armadura aqui, uma armação, aliás, a armação aqui, não ri não, pastor, estou nervoso, botei uma armação aqui e está meio complicado, mas tudo bem. Que juntando os filisteus, os exércitos, para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu povo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem, e ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes que o que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas, um laço à minha vida, para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como essa figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste ou me incomodaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas,
nem por sonhos, por isso te chamei a ti para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o teu reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre a cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, depois levantaram e foram naquela mesma noite. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Usa-me, Senhor, como boca tua, para trazer ao teu povo, Senhor, a mensagem que desejas. Aos nossos corações, Senhor, transforma-se, para que ouçamos, e não só isso, para que também saiamos daqui, Senhor, praticando aquilo que ouvirmos aqui nesta manhã. Amém. Bom, a mensagem praticamente está dividida em 3 partes, que vão se misturando ao decorrer de todo o texto que a gente vai pregar. A primeira é a história em si. A segunda são as incongruências desse texto. A terceira é o cerne dessa mensagem, que tem como tema, essa manhã, o homem sem Deus. E aplicação, ao mesmo tempo, desse texto. Os 2 primeiros versículos, o texto vai contar a história de Saul, que foi buscar uma feiticeira, está em Gilboa. Gilboa é uma cidade na montanha. Ele olha para o arraial dos filisteus que está em Sunem, e vê uma multidão enorme, que é uma cidade mais baixa. Ele se apavora e diz: estou frito. Esses caras vão me engolir, estão guerreando contra nós, vão me engolir, eu não tenho como fazer nada. Consulta o Senhor, e o Senhor não o responde de maneira nenhuma. E ele então vai buscar, pede aos seus criados para buscar uma feiticeira, para ver se pode dizer alguma coisa para ele, do que ele pode fazer para vencer os filisteus, ou qualquer coisa parecida. Essa é basicamente a história que a gente vai acompanhar durante o texto todo. Os 2 primeiros versículos é interessante, que fala de Davi indo se juntar a Aquis pela segunda vez. Ele já havia se juntado a Aquis lá no capítulo 22, quando ele se faz de maluco, ele dá uma de doido, sai riscando as portas. É ele que vai procurar Aquis. Agora ele vai de novo, voluntariamente, fugindo de Saul, procurar se juntar a Aquis. E é interessante que há vamos dizer assim para mim, um paradoxo, porque Aquis diz assim: olha, eu vou te botar responsável pela minha cabeça pro resto da vida. Só que é um cara que cortou a cabeça de um filisteu. Fica uma coisa meio... Como é que o cara pega alguém para botar a segurança particular dele,
tomando conta da cabeça dele, ele, filisteu, porque Aquis é filisteu, um cara que acabou de cortar a cabeça de um filisteu, do guerreiro filisteu. Tudo bem. No versículo 3, Samuel estava morto. E aqui a gente vai começar a fazer o trabalho detetivesco, porque o livro é 1 Samuel. Quem escreveu este livro de Samuel? Samuel. Não foi Samuel que escreveu o livro todo. E aí é que está. No capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel é tido, capítulo 8, versículo 1, Samuel já é tido como velho. Está lá. Depois, lá na frente, no capítulo 25, Samuel é dado como morto, já está dito que Samuel já morreu. Mas como é que o texto aqui agora faz parte do livro de Samuel? Por que esse texto está aqui? E aqui é que eu quero E aí é que eu procurei fazer um trabalho detetivesco, porque é um texto que suscita muitas dúvidas, mesmo para nós cristãos conservadores, que entendemos que aqui não houve verdadeiramente uma sessão espírita, como muitos querem passar, como muitas opiniões existem em nosso meio, de que aqui houve realmente uma sessão espírita, que a feiticeira fez sim Samuel subir. Não é bem assim. E é por isso que teve necessidade de eu fazer um trabalho mais arqueológico, né? De pesquisar, pegar o pincelzinho, tirar a poeira da peça para a gente começar a enxergar verdadeiramente o que está por trás de tudo isso. Porque você não pode pegar um capítulo, que é o capítulo 28, e desconstruir tudo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. A Bíblia passa 50 passagens, eu marquei todas elas, direta e indiretamente, falando contra consulta aos mortos, contra feitiçaria, contra necromante, 50 passagens. Você agora não pode pegar um texto e desfazer todas essas 50 contra essas 50 com um texto apenas. Tem alguma coisa, então, acontecendo aqui que Deus quer nos mostrar. E aí é que está a questão. Por que esse texto está aqui? Então, vamos lá. Se Samuel já havia morrido, presta bem atenção. E esse texto está aqui, quem escreveu esse texto? E aí os grandes estudiosos, todos os grandes estudiosos, dizem que foi um dos dois, ou Natã ou Gade. Então nós vamos lá para o capítulo 21, capítulo 22, você vai ver, por exemplo, Gade lá na caverna de Adulão, tirando, Davi, o que tu está fazendo aí? Não, sai daí. Gade acompanha Davi e Natã, idem, o tempo todo. Então, todos os estudiosos garantem e afirmam que foi o Natã ou Gade que escreveu. E há ainda outros teólogos, outros estudiosos, que dizem que este relato está registrado no livro de Jazar. Acompanha comigo, 2 Samuel. Vamos lá, 2 Samuel, gostaria que todos lessem comigo. 2 Samuel, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Eu gostaria que todos acompanhassem, diz assim o texto. Dois capítulos depois aí, já está acabando. Diz assim o texto, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jazar, e algumas traduções no livro do reto, o justo. Mas este livro é Jazar. Que livro é este? Quem foi esse cidadão? Esse livro é um livro apócrifo, que é usado, inclusive, gente, prestem bastante atenção, pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo vai falar de dois nomes que você não encontra em lugar nenhum. Por que eu estou trazendo esses dados? Para a gente entender esse texto com mais base, com mais propriedade, para a gente não sair por aí sendo levado ao redor por ventos de doutrina,
por causa de algumas afirmações que estão no texto, mas que são totalmente incongruentes com o próprio texto e com o ensino da Bíblia. E a gente, às vezes, se deixa levar por esses argumentos. Então, presta atenção. Paulo, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, ele vai falar de Janes e Jambres. Dois nomes se referindo ao fato da serpente lá, quando Moisés jogou a vara, que ela se transformou em cobra, vieram os feiticeiros de Faraó e fizeram o mesmo sinal. E aí diz Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que o nome desses feiticeiros era Janes e Jambres. Só que isso não está na Bíblia hebraica. Isso não está no original. Não existe nome desses feiticeiros no original. E da onde Paulo, então, tirou esses nomes? Por que Paulo fala sobre esses nomes? Justamente porque Paulo consultou outra fonte para tirar esse nome, que é o livro de Jazar, que é um livro apócrifo e que crê em feitiçaria, crê em consulta aos mortos, crê em espíritos encarnando e desencarnando, crê em reencarnação. É o livro de Jazar que vem trazendo isso. E Paulo, como era um homem letrado, aluno de Gamaliel, ele pesquisa todo tipo de fonte, faz também, sempre fez, um trabalho detetivesco, e ele cita esses dois nomes baseado no livro de Jazar. Mas o livro de Jazar está certo? Até certo ponto, sim, registrou fatos, mas até certo ponto, filosoficamente, vamos dizer assim, na questão da teologia, está completamente errado, como nós vemos hoje alguns teólogos famosos que creem em reencarnação. Eu tenho aí, eu já citei isso aqui, a enciclopédia, por exemplo, de Teologia e Filosofia do Russell Shum, no volume 6, ela trabalha 37 páginas falando de reencarnação e dando aval à reencarnação. Russell Shumplin afirma que existe reencarnação. E muitos crentes, quando leem aquele texto, saem reproduzindo isso e dizendo, não, olha, tem sim, está lá na enciclopédia de Teologia e Filosofia. Olha o quanto é importante a gente fazer um trabalho investigativo sério sobre certas passagens. Então, quem escreve esse texto aqui, 1 Crônicas 29, vai dizer isso, é Natan e Gade. 1 Crônicas 29, cita 3 nomes que escreveram o livro. Samuel, Natan e Gade. Samuel escreve até um determinado pedaço do livro, morre, e aí depois vai dar continuidade. Agora, se Natan ou Gade foi quem escreveu, um ou outro, eu pergunto, da onde Natan e Gade tiraram esse relato para escrever? Eles foram testemunhas oculares desse evento. E aí é que a gente começa a pensar o texto. Se eles foram, eles como servo de Deus, sabendo que Deus proibia a consulta à morte, Saul já tinha desterrado todos os feiticeiros, adivinhos, necromantes de Israel, de Judá. E aí eles vão, junto com Saul, consultar a feiticeira? Não. Lê comigo o versículo 7 do capítulo 28. Então disse Saul aos seus criados. E aí quem são esses criados? E aí é que nós vamos, nesse trabalho detetivesco, enxergando coisas, desencavando coisas que aparentemente a gente não enxerga no texto, se a gente ficar nu e cruamente na letra fria do capítulo 28. Então vamos lá. Que servos são esses? E aí eu quero me reportar de novo ao capítulo 21, versículo 7, e capítulo 22, versículo 18, para um servo de Saul que é destaque. Destaque.
nesse evento, que é Doeg. Doeg, no capítulo 21, é chamado o Edomita. Ele é de Edom. Ele não é de Israel nem de Judá. Ele é de Edom. Presta bem atenção. Pastor Alain, senta ali perto da Jadalha. Ele é de Edom. Prestem bastante atenção. É ele que vai matar os 85 sacerdotes da cidade de Nob. Saul manda a sua guarda pessoal, que é formado de pessoas de Israel, de povo de Deus, dos homens de Deus. Saul vira para os soldados e matem todos os sacerdotes. Os soldados viram para ele e dizem, não, nós não vamos matar não. Sabe por quê? Porque eles são sacerdotes de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Saul vira para Doeg, que não é povo de Deus, que é um homem sem Deus, como Saul, e por isso Saul tem ele perto dele. Ele é o chefe dos pastores de Saul. Doeg é o chefe dos pastores de Saul. Saul vira para ele como homem de confiança dele, diz, então mata. E Doeg mata todos os 85 sacerdotes e toda a família desses 85 sacerdotes. É este homem que acompanha Saul. É este homem que provavelmente, embora o texto não diga, eu não posso fazer aqui conjectura e ilação de que não foi ele, mas provavelmente é este homem que acompanha junto com outro que também é estrangeiro, acompanha Saul para a feiticeira. E o relato que chega a Agag ou a Natã é feito por ele. E não por eles dois, por um ou por outro, ou pelos dois, pelo Doeg e pelo outro. E não propriamente dito, Natã e Gad estiveram lá. E por isso, talvez o texto tenha uma aparência de seriedade, de verdade. Mas se nós notarmos algumas, eu não vou citar todas, algumas incongruências nesse texto, primeiro, as 50 referências bíblicas contra a consulta aos mortos. Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus, depois de ter dado uma ordem, não pode ter se arrependido de ter dado essa ordem. Segundo, Deus tinha dito no capítulo 15 de 1 Samuel, que já tinha rasgado o reino de Saul. Não precisa falar de novo. Deus falou e a partir daí Deus nunca mais falou. A linha de comunicação entre Deus e Samuel foi cortada no capítulo 15. Não tem mais. Ele não consegue mais ter relação de comunicação com Deus. Aliás, relação nenhuma, porque ele era um homem que não tinha o coração voltado para Deus. Ele era um homem sem Deus. E por isso Deus rasgou o reino. Samuel, quando ele vai agarrar Samuel, que rasga o manto, Samuel diz para ele, Deus rasgou o teu reino e vai dar ao teu amigo, que é melhor do que você. A partir dali acabou a linha de comunicação com Samuel. E nós vamos ver todo o livro, a partir daí Deus nunca mais falando com Saul. Perfeito? Outra coisa, outra incongruência. Samuel passou a vida inteira falando com o povo, e falando o quê? Com o povo de Deus, e falando o quê? Falando o que ele, Samuel, achava, o que ele, Samuel, queria, o que ele, Samuel, estava mandando. Não, Samuel nunca falou por conta própria. Tudo que Samuel falou ao povo, falou mandado por Deus. Então era Deus quem falava por Samuel, e não Samuel falava por conta própria. Se isso acontece, como é que agora, depois de morto, Samuel levanta para falar com Saul? Samuel não poderia ter feito isso. E se Samuel então falou, quem falou foi o próprio Deus. E como é que Deus participaria de uma sessão espírita que ele tinha proibido e era abominação a ele fazer esse tipo de cerimônia, de atitude? Então você vai vendo algumas incongruências. Outra, quando Samuel consulta a feiticeira, ela pergunta para ele, eu frisei na hora que estava lendo,
quem tu queres que eu faça subir? Se ela sabe quem é, ela mesma, ela é feiticeira, ela fala com o Espírito, ela já devia. Aí Samuel dá de bandejas, Saul dá de bandeja na mão dela. Não, eu quero que tu faça subir Samuel. Aí é fácil. Ser espírita assim, até eu, como diz o reverendo Nicodemos, dar a revelação a respeito dos outros é mole. É só olhar para a cara do Costa, ver que ele está triste. Deus está me revelando que tem alguém aqui triste, é o irmão Costa. Claro, o cara é alegre, está rindo toda hora, está bom, igual o Schwenk, olha lá. E aí daqui a pouco tu vê o cara de cabeça baixa, não precisa Deus dizer que não, porque dá para a gente perceber que ele está assim. Então, quem tu quer que eu faça subir? Samuel. Como Samuel não era conhecido por ninguém, né? Samuel, ninguém conhecia Samuel, né? No meio do povo de Deus. Claro, quem que não sabia quem era Samuel? A feiticeira não sabia quem era Samuel? Quando ele falou, disse lá, prato feio. Ó, veja um velho subindo aqui com uma capa, pronto, é Samuel de Saul. Aí vai Samuel, Saul vai dizer que é Samuel. E é ela que trava o diálogo com pseudo Saul. Não é Samuel. Diz o texto que Samuel entendeu com a fala da mulher que era Saul. Tem muitas outras incongruências que a gente passaria aqui a pregação só falando dessas discrepâncias. Mas o cerne da mensagem, e é aqui que eu quero chegar, é um homem sem Deus. E aqui eu quero falar propriamente dito de Saul e dos erros que Saul cometeu. E eu fiz uma listinha aqui de 8 erros aproximadamente que o homem sem Deus cometeu. E que, para nós hoje, esse texto, ou a vida de Saul, vai nos ensinar muito a tomar cuidado, a vigiar, a ler mais a palavra, a mergulhar mais nas coisas de Deus e a dar crédito ao que Deus fala através da sua palavra. Prestem bem atenção. Primeiro erro que Saul comete. Primeiro, Saul, capítulo 8, lá de 1 Samuel, do versículo 11 ao versículo 18, vai ficar claro quem será Samuel. Quem será Saul, perdão. Quem será Saul? Vai ser um rei que vai fazer tudo que não devia fazer. O próprio Deus já testemunha isso a respeito dele. Mas vamos lá. Primeiro erro que Saul busca e faz, demonstrando que ele era um homem sem ter nada com Deus. E aí é que está legal. O texto já mostra um erro gravíssimo de Samuel. Quem desterrou os feiticeiros de Judá? Botou todo mundo para fora, disse que não queria. Saul. Ele era o rei, botou para correr. Por que ele botou esse povo para correr? Porque ele acreditava que isso verdadeiramente era abominação a Deus e ele servia a Deus? Não! Porque se ele acreditasse, ele não teria ido lá consultar a feiticeira. Ele botou porque era uma ordem. Ele botou porque Samuel falou que Deus falou. Então, já que eu sou o rei, Samuel falou que Deus falou, eu vou botar para correr. Mas, no fundo, Saul acreditava nisso. Então, o primeiro erro, e você vê claramente, que ele não era um homem convertido a Deus verdadeiramente. Porque se fosse, não interessasse a circunstância, ele se manteria fiel a Deus. Ele não consultaria, mesmo que ele morresse. Ele continuaria, como inúmeros cristãos durante a história da igreja têm morrido aí por causa da palavra de Deus e não tem negado. Não tem arrumado desculpa, não, mas olha só, sabe o que é? E que ele faz constantemente. Você vai ver ele dando essas desculpas durante os erros, você vai ver ele dando essas desculpas. Não, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo. Ele vai, não tem. O que Deus falou, a gente tem que cumprir. Então, primeiro erro, 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, Samuel vai fazer algo que não há. Isaías condena, no capítulo 42, versículo 8 do livro de Isaías, Deus condena isso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul vai levantar o altar buscando a sua própria glória. Aliás, Jonatas mata
mil filisteus. Quem matou? Jonathan. E ele? Saul. Ele estava em outra cidade. Mas o que ele faz? Ele apregoa para todo mundo que foi ele que matou, buscando glória para si, quando na verdade foi o filho dele. Então, o primeiro erro dele é pensar em si e buscar a sua própria glória. Ei, presta atenção nisso aqui, igreja. Vamos fazer uma aplicação juntos para chegar na mensagem, a gente. Presta atenção, não se trata de mim nem de você. Se trata do reino. Se trata da glória de Deus. Romanos 11:36 diz isso. Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então não se trata do pastor Costa, não se trata do pastor Miguel, não se trata de ninguém, se trata do reino. Então tudo que nós fizermos, a glória é de Deus. Tem que ser para ele. É a glória de Deus que tem que ser buscada. E a primeira coisa que Saul faz é buscar a sua própria glória. Quando Jonathan matou lá, não foi Jonathan que matou 1000 filisteus, foi Deus, usando Jonathan como ferramenta. Se não fosse ele, se não fosse Deus, Jonathan não conseguiria. A gente precisa entender isso. Não foi meu trabalho, minha capacidade, minha inteligência, minha força. Ei, se Deus não me der nada disso, nada eu sou. Paulo vai dizer, sou o que sou pela graça de Deus. É Ele que me dá todas essas coisas. E parece que a igreja perdeu isso. Não estou dizendo a nossa, claro, mas parece que a igreja... Mas é bom que a gente esteja sempre revivendo essas coisas, para que a gente esteja com isso, simplesmente para que a gente não caia na tentação de buscar glória, porque o ser humano é isso. É a guerra da carne contra o espírito. Mesmo nós convertidos, existe essa guerra em nós. Paulo vai dizer isso em Romanos 7. Então a gente precisa estar atento. Segundo erro, capítulo 13, do versículo 8 ao 10, é quando ele, mais uma vez, vai desobedecer a ordem de Deus. Ele vai sacrificar. Samuel manda ele ficar, espera 7 dias aí, que quando eu chegar, eu vou oferecer sacrifício a Deus. O Samuel está demorando muito dia. Quer saber da coisa? Traz aqui o sacrifício que eu vou sacrificar. E aí a gente tem que entender certas coisas. Deus tem um chamado para cada um, e cada um tem que se colocar no seu chamado, e não tentar se colocar aonde Deus não te colocou. E aí não tem esse negócio de que um chamado é melhor ou maior do que o outro. Não, no reino de Deus não há essa hierarquia. Há ordem, por questões funcionais, há ordem, mas não há hierarquia. Pastor Miguel não é melhor do que ninguém aqui. Há uma ordem de funcionamento que Deus estabelece e coloca os seus líderes exatamente para cumprir a ordem que ele estabeleceu. Mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, se Deus te colocou num lugar, fique e dê glória a Deus por causa disso, porque ali o teu ministério e faça isso com excelência. Seja lá o que for. Terceiro erro que Samuel comete. E esse aqui é um dos mais graves que Samuel vai citar de novo. É quando ele, lá em 1 Samuel, ele vai deixar os amalequitas, Amaleque, e vivo, e não só Amaleque. É interessante que Deus, quando dá ordem, manda exterminar todo mundo, mas não manda só exterminar as pessoas. Diz, consagre tudo deles, destruindo, tu consagre a mim, destruindo boi e ovelhas, geral. Não pode ficar nada deles vivo. O que Saul faz? E aí que é interessante, porque ele, além de deixar Amaleque vivo, ele separa bois, algumas coisas boas, ovelhas, e isso aqui dá para eu guardar para mim. Dá uma daquele sujeito lá de Josué, Acã, isso aqui eu vou guardar para mim, vou desobedecendo a ordem de Deus, que tinha mandado exterminar tudo. Quando Samuel chega, olha, aí ele mente, presta atenção, ele vai mentir, olha o homem sem Deus. E aí, Saul,
Não, eu fiz tudo como Deus mandou. Aí Samuel diz, é mesmo? E esse balido aí de ovelha? O que é isso? De onde está vindo isso? E esse mugido aí dos bois? De onde está vindo isso? Aí ele mente pela segunda vez. Não, isso aí não fui eu não, tá? Foram os soldados que acharam isso aí bom para sacrificar ao Senhor. Olha como é que ele tenta, e que hoje muita gente está se envolvendo em certas práticas religiosas com a ideia de que está fazendo isso para o Senhor, para agradar o Senhor. Não é o meu coração que tem que dizer o que vai agradar o Senhor. É o Senhor que me diz o que Ele quer que eu faça para agradá-lo. E tem muita igreja aí que, não, eu faço assim porque o meu coração, e Deus não vai desprezar o meu coração. Vai sim. Porque se Ele não mandou, vai sim. Não adianta você alegar que você está fazendo para agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, faça o que Ele mandou. Única e exclusivamente. Não tente criar nada. Não tente inventar nada. Porque você com certeza desagradará a Deus. Não é o teu coração. O coração quebrantado e contrito que o salmista fala é o coração que reconhece a sua condição pecaminosa e obedece a Deus. Esse é o coração quebrantado e contrito. Não é o coração que se arrepia, se emociona e faz aquilo que acha que tem que fazer. Não é, não. E não, senhor. É o coração que obedece ao que Deus mandou fazer. Aí Saul aqui diz, não, foram os soldados, sabe por quê? Porque eles viram que era a ovelha boa, boi bom, aí separaram para sacrificar. Quem era o rei? Não era ele? Quem tinha autoridade sobre os soldados? Não era ele? Então não foram os soldados, foram ele. Porque quando ele viu, se fossem os soldados, se tivesse sido os soldados, que os soldados tinham separado, ele como rei tinha que fazer o quê? Matar todo mundo, inclusive os soldados. Por que vocês estão desobedecendo a ordem de Deus? Ele tenta transferir a sua responsabilidade para os soldados. Quarto erro. E aí sim, 1 Samuel 15, 12. Agora sim, ele levanta o altar à sua própria glória. Ele vai lá para o Monte Carmelo, Samuel chega, cadê Saul? Não, Saul já saiu, ele foi lá para o Monte Carmelo e ergueu um altar para a sua própria glória, diz o texto de 1 Samuel 15, 12. Quinto erro, e aí a gente já falou isso, Deus não divide sua glória com ninguém. Saul só é rei porque Deus colocou. Alguém só faz algumas coisas porque, então, a glória é de quem? É de Deus, não é minha, não é tua, não é de ninguém. Quinto erro, aí eu já falei adiantado, mentiu, né, que iam sacrificar a Deus. Sexto erro, matou todos os 85 sacerdotes da cidade de Nob e toda a sua família. Está lá 1 Samuel capítulo 22, versículo 17 e versículo 18. Sétimo erro, o pastor tem pregado aqui, pregou aqui, a perseguição de Saul contra Davi. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus, ao perseguir Davi, ele está perseguindo quem? O próprio Deus. Olha o erro que ele está cometendo. E cada erro desse vai mostrando que ele é um homem sem Deus. Com uma série de desculpas, com uma série de argumentos, para dizer que ele está querendo fazer o melhor, para dizer que ele está querendo agradar a Deus, todavia, completamente distante daquilo que Deus queria. Oitavo erro. E aqui, para culminar, esse oitavo erro, então, aí eu vou usar as palavras do pastor Miguel, não tem jeito, tem que... A Gedália falou para eu tomar cuidado para eu não ficar igual os discípulos de um bispo que tem aí que entorta dedo, fala rouco, imitando o bispo. Todos os membros fazem isso, todos os pregadores fazem isso. E aí a Gedália falou para mim, cuidado, que daqui a pouco tu tá um Miguel da vida, só que versão gorda. Cuidado com isso. Mas eu sou obrigado... Cai, não ri não. Eu sou obrigado a usar as palavras do nosso pastor. Até na hora da morte desse cara, esse cara demonstra que é um homem sem Deus. Ao invés dele se arrepender, dele entender que todo o plano de Deus foi contra ele, porque ele desobedeceu a Deus, que ele não deu ouvidos à palavra de Deus que Samuel transmitia a ele,
que ele não deu ouvidos à palavra de Deus, que era a lei. Até na hora da morte ele continua errando. Ele errou até o último momento da vida dele, que ele se mata. Quando ele vê que não tem saída, ele chama o servo e diz, me mata. O servo, por ele ser um ungido, não quis matá-lo. Ele diz, então tá. Ele mesmo se mata, se joga contra a espada. Esse é o homem sem Deus. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Agora vem a aplicação que nós precisamos deixar claro. E talvez seja a aplicação a parte mais dura da mensagem. Para nós, para mim, para todos nós. Prestem bem atenção. Eu vou contar uma história aqui de um pesquisador jornalístico dos Estados Unidos que comprou, ele era colecionador de obras de arte caríssimas. E ele comprava tudo que aparecia, e um dia saiu uma manchete no jornal de que havia uma obra muito famosa que estava perdida, que ninguém sabia onde estava, uma obra de arte. E ele pega um de seus funcionários e diz, saiam no mundo aí, caça essa obra que eu quero comprar, porque eu sou o cara que coleciona todas as obras e quero ter todas as obras. Isso é fato, tá? Isso não é história, é um fato que é contado, fato verdadeiro. E esse secretário dele saiu, procurou, e de alguns meses depois o cara volta e disse, é verdade. Realmente existia uma obra muito famosa que foi, esqueci o nome do cara agora, que é americano, fica difícil falar. Aí o cara vira para ele e diz, olha, o secretário vira para ele e diz, realmente tem uma obra e tal, tá, existe sim. Tá, e onde é que está essa obra? Está dentro do teu armazém. Isso é uma situação análoga para os crentes, para o número de crentes, de cristãos, no meio da cristandade hoje e já há algum tempo, que tem procurado buscar algo que já possuem, que tem. E como fazem isso? E aí é que está. A semelhança de Saul, buscando sempre algo além da palavra de Deus, buscando experiências místicas fora daquilo que ele mesmo já ganhou de Deus, a sua salvação, o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos guiar. Porque a própria Bíblia diz que ela é útil para instruir, corrigir, encostar você na parede, redarguir, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se alguém que é cristão quer ser perfeito diante de Deus e está preparado para fazer a obra de Deus, só há um meio: mergulhar na palavra de Deus, orar a Deus, pedindo a Deus iluminação do seu Santo Espírito para entender aquilo que Deus já deixou no manual para nossas vidas. Dizemos que ela é a nossa regra de fé e prática, mas estamos sempre buscando experiências místicas, visitando as irmãs Batata. Falou Batata, vai acontecer, por isso eu chamo de irmã Batata. Visitando, por exemplo, em 1978, um guru levou 998 pessoas à morte nos Estados Unidos, chamado Jim Jones, porque os crentes, olha só, 900 pessoas à morte. Por quê? Porque esses crentes foram buscar fora da palavra de Deus experiências diferentes, um êxtase, alguma reação mística que eles queriam sentir, e por isso se mataram envenenados, porque foram buscar fora da palavra de Deus o que não deviam. Foram buscar a feiticeira de Endor. Hoje os crentes não estão buscando feiticeiros propriamente dito, não estão indo aos centros espíritas, ou seja lá o que for, mas estão buscando os gurus, que estão levando todos eles para a mão. Em Uganda, no ano 2000, 200 pessoas se mataram na seita 10 mandamentos de Deus, porque foram buscar fora da palavra de Deus a feiticeira de Endor, que hoje não tem o nome de feiticeira,
que a cidade não é mais de Endor, mas está presente no meio da cristandade. Nós temos os Benny Hinn, os Kenneth Reagan. Agora Benny Hinn vem para a televisão publicamente e diz: olha, eu quero pedir perdão ao mundo pela pregação que eu fiz, pela doutrina que eu ensinei. Aquilo era doutrina satânica e agora já era. E quem morreu mergulhado nessa doutrina, para onde foi? É o Benny Hinn que é culpado? Não! É também, claro. Mas aquele que foi buscar fora da palavra de Deus, a feiticeira de Endor, da pós-modernidade e da modernidade. Kenneth Reagan, que pregava cura, que pregava isso aqui, morreu de câncer. Sua irmã morreu também de câncer. Ele não conseguiu curar. E hoje, milhares de cristãos, e pasmem, igrejas batistas, estão colocando seminários do Kenneth Reagan nas suas igrejas, levando um bocado de gente para o mesmo caminho que Saul caminhou com a feiticeira de Endor. Hoje nós temos aí, e eu vou pedir permissão a ela, não só a mãe como a filha, nós temos aí a nossa filha, a filha de Gedália, que pastor Miguel esteve na casa dela, pastor Miguel visitou, pastor Miguel e irmã Bruna, a menina surtou, saiu nua na rua, por causa de um feiticeiro de Endor, chamado Pablo Marçal, que tem levado multidões a se perderem com ventos de doutrina, ao invés dela buscar a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou fazer. Nós não estamos fazendo isso, amém, mas que essa mensagem fique em nós, para que nós estejamos sempre com a antena ligada, nossos ouvidos e olhos abertos, para não seguir o caminho do homem sem Deus. Porque o homem que tem Deus, passe o que passe, passa tudo para a glória de Deus. Ele está no processo, ele sabe o que Deus está fazendo. E que sejamos, igual a Jó. Nu eu nasci, nu eu vou morrer, Deus me deu, Deus pode tirar, e é Ele o meu Deus, porque eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Não quero saber do que está acontecendo. Estou com roupa, amém. Estou nu, amém. Ele é meu Deus, Ele é que faz. Ele é que dá, Ele é que tira. Ele diz, eu é que dou a vida, eu é que firo, eu é que saro, eu faço todas essas coisas. O homem de Deus é aquele que crê nisso e não dá ouvidos a nenhum servo doeg da vida, a nenhuma feiticeira, a ninguém. Ele busca na palavra de Deus o que ele precisa para a sua vida, independente da circunstância que ele viver. Que nós possamos, hoje, estar atentos e ajudar pessoas, nós que somos conservadores, que cremos que esse texto aqui, verdadeiramente, não houve sessão espírita. Tem muita coisa para falar dessas incongruências, mas que a mensagem central fique clara. Saul só buscou a feiticeira porque ele era um homem sem Deus. Só houve esse possível relato porque ele era um homem sem Deus. E agora vem para fechar. Por que esse relato está aqui? Porque Deus colocou justamente para fazer a diferença. Deixou esse texto aqui no cano para mostrar a diferença de quem serve e de quem não serve a ele. A quem você vai dar ouvido? A feiticeira de Endor ou o que Deus falou em toda a sua palavra? Que nós possamos sair daqui dessa manhã com essa reflexão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.